Bom dia, amadas, a paz de Cristo Jesus. Essa manhã eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a meditação de cada um de vocês que estão aí a me ouvir. Nós estamos em uma semana, né, que nós estamos em campanha e logo após que eu terminei a campanha, eu fui fazer a minha devocional. E o Senhor começou a falar no meu coração algo que eu desejaria compartilhar com vocês nessa manhã. E o Senhor me fez uma pergunta ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês também e fazer essa mesma pergunta para a sua vida. O Senhor falou ao meu coração uma pergunta que eu queria compartilhar com você. Ter a presença do Senhor causa mais impacto do que resolver um problema ou uma situação. Pai do Senhor, Angélica. E eu fiquei meditando nessa pergunta que o Senhor falou ao meu coração. Ter a minha presença na sua vida vai causar muito mais impacto, Adriana, do que eu resolver um problema e uma situação. E eu fiquei, verdade, Senhor, mas o que o Senhor está querendo falar comigo? E o Senhor me trouxe mais uma vez, a palavra que... Deixa eu só ajeitar aqui. Mais uma vez trouxe a mim uma palavra que eu já tinha até ministrado, mas que o Senhor estava trazendo ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês essas 3 palavras. E eu gostaria que nessa manhã você pudesse meditar e entender que muitas das vezes o Senhor vai querer que a presença dele esteja conosco, mais do que resolver o teu problema, porque revelando a presença dele em nossa vida, vai ter muito mais impacto do que se ele resolver o problema. Quando a gente vai lá para Daniel, capítulo 3, e a partir do verso 25, vai dizer assim: E o rei exclamou: Olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e lisos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Querido, a gente está vendo aqui o impacto que a presença do Senhor faz na nossa vida, na vida daqueles homens. Querida, esse texto vai mostrar que eles não quiseram se prostrar diante da estátua construída por Nabucodonosor. Talvez, se o problema tivesse sido resolvido, se eles tivessem se curvado, se eles tivessem obedecido o que Nabucodonosor quisesse que eles tivessem feito, talvez não traria, talvez não, com absoluta certeza, não traria tanto impacto como trouxe a obediência, como trouxe a presença de Deus na vida daqueles homens. Eles resolveram obedecer ao Senhor, e essa obediência trouxe a presença de Deus, que impactou todos aqueles que estavam vendo. Querido, o natural, até o homem pode resolver, mas o sobrenatural, só quem faz é o Senhor. É a presença dele que faz a diferença na nossa vida. Querida, que esses homens resolveram obedecer ao Senhor. E a presença do Senhor trouxe mais impacto do que se Deus tivesse resolvido, tivesse os livrado antes da fornalha. Talvez muitas pessoas iriam dizer, não é? Ah, mas foi o rei que usou de benevolência, de bondade, não é? Não ia atribuir ao Senhor o milagre, né, que pode impactar
com a presença de Deus na vida desses homens. Quando a gente vai mais para frente, no capítulo 6, nós vamos também observar alguém, querido, que Deus não livrou do problema, mas no problema a presença do Senhor causou mais impacto do que o problema resolvido. Talvez você esteja aí questionando, ansioso, desejoso para que o Senhor resolva o problema, como o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, que a presença dele vai trazer muito mais impacto nas nossas vidas do que o Senhor resolver o nosso problema. Porque muitas vezes, quando Deus vai resolver o problema, o homem, por si só, por sua natureza pecaminosa, vai sempre ter a tendência de não reconhecer a grandeza da bondade, da misericórdia do Senhor, dos milagres de Deus na nossa vida. Ontem nós estávamos falando, né, justamente quando o Senhor muitas vezes nos concede algo e muitas vezes nós vamos atribuir, né, ao governo, vamos atribuir, porque a gente está passando por essa situação, né? E muitas vezes a gente vai atribuir a outras pessoas, quando Deus está dizendo, é a minha presença que vai fazer o impacto na tua vida. Querido, Daniel, no capítulo 6, vai mostrar que Daniel, a partir do verso 10, vai dizer, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor, seu Deus. Vai ainda para o verso 22. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no Senhor. Sabe que muitas vezes a gente está tão apressado, tão desejoso que Deus resolva o problema, que nos livre daquela situação, quando Deus está dizendo o que ele disse para Paulo. Paulo, um apóstolo, um discípulo do Senhor Jesus, em meio a uma enfermidade que ele passou, ele orou por 3 vezes. E sabe qual foi a resposta do Senhor, que disse para ele, lá em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 9, ele vai dizer, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Querido, e ainda continua, né, o versículo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Querido, quando a gente lê esse texto, Deus está dizendo para Paulo, ó, fica tranquilo, porque a minha graça, a minha presença na tua vida vai causar muito mais impacto do que eu resolver esse problema. Ele estava dizendo para Daniel, deixando você entrar nas covas dos leões, vai causar muito mais impacto do que se eu te livrar da cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, fica tranquilo, porque a minha presença vai causar muito mais impacto do que eu livrar você da fornalha ardente. Quando a gente vai observar, querido, pessoas que ficam na presença de Deus, pessoas que permanecem firmes no Senhor, nós vamos ver que elas são impactadas, né, com o poder de Deus. Talvez nessa manhã você esteja esperando uma palavra assim como Deus trouxe ao meu coração. Ele me fez essa pergunta e essa frase, e ele falou ao meu coração, Adriana, porque muitas vezes eu, como você, pode estar nesse momento pensando, Senhor, me livra dessa fornalha, Senhor, me livra dessa cova dos leões, Senhor, traz a cura para mim. E nesse momento, Deus está te trazendo a resposta, dizendo, filha, a minha presença vai causar muito mais impacto
do que eu resolver o que você está pedindo, o que você está falando para o Senhor. Se Deus tivesse livrado Daniel da cova dos leões, querido, eu estou dizendo porque o ser humano é falho. O ser humano ia atribuir, sabe o quê? Ao rei, ia dizer, também ele era o queridinho do rei. O rei revogou a sentença e por isso que ele não morreu. Mas, querido, ali onde ele estava, dentro da cova dos leões, não tinha intervenção do homem. Não tinha o que o homem fazer se não fosse o milagre do Senhor na vida de Daniel. Querido, quando Daniel sai, causa um impacto, porque era a presença de Daniel e esses homens, todos eles vão declarar, não é? Que é a presença do Senhor, que foi o Senhor que fez isso. Daniel vai dizer, rei, eu não fui encontrado, e por isso, com falha, e por isso Deus enviou seus anjos e me livrou, fechou a boca do leão. Querido, eu quero te dizer que a presença do Senhor causa tão impacto na minha vida e na tua vida, mais do que simplesmente Deus resolver o meu e o teu problema. Quando ninguém pode resolver, quando ninguém tem a solução, nem você mesmo tem a solução, o Senhor está dizendo assim, eu não quero resolver, eu quero que a minha presença cause impacto na tua vida, porque se eu resolver agora, esse problema você vai atribuir, né, a fulano, a cicrano, não é? Mas eu quero dizer para você que a minha presença, diz o Senhor, não é a de Adriana, a presença do Senhor vai causar muito mais impacto do que simplesmente o Senhor resolver o problema. Claro que a gente crê, e pela palavra, que o Senhor, ele resolve sim os nossos problemas, mas vai ter situações na vida da gente, vai ter momentos na vida da gente, que essa palavra também vai ser experimentada nas nossas vidas. Não literalmente nós entrarmos numa cova dos leões ou de uma fornalha ardente, mas nós vamos sentir as mesmas não medo, porque eles não tiveram medo, né? Mas a mesma sensação que aqueles homens tiveram, sensação de injustiça, porque eles não estavam fazendo mal, a sensação de pavor diante, né, daquela situação, né, assim, de saber que aquela situação, o que causaria aquela situação? Porque não pense você que porque Daniel era um homem de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens cheios da presença de Deus, Paulo era cheio também da presença de Deus, que eles não tinham um raciocínio de que, querido, o que aquilo poderia ocasionar na sua vida. Deixa eu só colocar aqui. Ocasionar na sua vida. Eles, querido, pôde entender, né, assim, que ele sendo jogado na cova dos leões, os leões iriam causar dano, sim, na sua vida. Aqueles leões estavam famintos. A Bíblia vai dizer que eles faziam um tempo que eles já não se alimentavam. Era um alimento fresquinho para eles. Portanto, querido, a presença do Senhor trouxe muito mais impacto do que se tivesse sido resolvido antes o problema. Daniel, quando é jogado ali na cova dos leões, todo mundo sabia, inclusive Daniel, qual seria o fim dele. Mas a presença do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Essa presença que transforma, essa presença que nos livra, essa presença que nos salva. Pai do Senhor, André, essa presença que muda o cativeiro, essa presença, querida, que nos dá o escape, o livramento. Por isso, nessa manhã, eu quero trazer da parte de Deus algo que Deus falou muito forte com o meu coração. Talvez você esteja aí do outro lado e ainda não sentiu, porque muitas vezes a gente só acha que Deus está falando se estiver falando por intermédio de línguas estranhas, eu estiver aqui pulando, me alegrando, mas eu pude entender, querida,
que o poder do Senhor se aperfeiçoa em minha fraqueza. Independente da virose, independente, né, do que eu estou passando, eu acredito no poder do Senhor, que traz muito mais impacto do que um problema resolvido. Ele pode? Pode sim. Deus tem o poder de estralar de dedo, de um piscar de olho, resolver o nosso problema. Mas sabe que muitas vezes Deus vai nos permitir entrarmos na fornalha, entrar na cova dos leões, não ser curado, para que a graça dele nos alcance de uma tal maneira que o poder dele seja evidenciado nas nossas fraquezas, seja revelado nas nossas fraquezas, seja aperfeiçoado, como diz a palavra do Senhor, em nossas fraquezas. Eu quero que você entenda nessa manhã que não é que Deus está dizendo que Ele não vai resolver o teu problema. Não, não, não. É simplesmente tirar você da zona de desespero, sabe? De questionamento, de dizer, Senhor, por favor, resolva esse meu problema. Eu necessito que o Senhor resolva o meu problema. Talvez se Deus resolver agora o teu problema, responder o que você quer, você não vai conseguir compreender a ação de Deus. Você vai atribuir para qualquer pessoa, para qualquer coisa, mais, querido, quando Deus, você se encontra diante de uma fornalha, diante de uma cova dos leões, diante de o Senhor dizer, não, não vou curar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vou te mostrar que com essa enfermidade eu glorifico o meu nome na tua vida. Eu vou te mostrar que dentro dessa fornalha eu tenho um livramento e a minha presença passeia junto com você e eu não deixo que cause dano. A gente precisa entender também algo que essa palavra quer nos dizer, querido, que mesmo quando ele não responde de imediato para as nossas vidas, para que a presença dele cause mais impacto do que resolver o problema, eu quero te dizer que mesmo quando ele está dizendo assim, eu não vou resolver agora, a minha presença vai causar muito mais impacto, o teu testemunho vai ser muito mais forte se eu resolver agora. Não vai ter tanto impacto do que agora, dentro desse problema, as pessoas poderem ver a minha presença na tua vida. Ou seja, aqueles homens, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, quando olhou, ele ficou admirado e logo chamou a eles, saiam aí da fornalha. Eles olhou e viu que havia 4 homens dentro da fornalha, tinham sido 3 que foram lançados, amarrados e lançados na fornalha. Porém, todos os 4 estavam desamarrados e o 4º homem era semelhante aos filhos de deuses, como ele dizia. Era a presença do Senhor, um Deus querido que dentro da fornalha, que alguém possa te amarrar, ter te lançado na fornalha e achado que ali é o teu fim, que ali é a tua perdição. Eu quero te dizer que a presença do Senhor, onde você vai estar, vai causar muito mais impacto do que se Deus resolver o problema, tanto para você como para aqueles que estão observando. Muitas vezes a gente vai ser alvo, né, do milagre de Deus para que muitas pessoas observem, para que muitas pessoas se inspirem em nossas vidas. Ainda existem os remanescentes na terra, ainda existem os profetas, ainda existem pessoas de Deus que muitas vezes vai pagar um sofrimento, pagar eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, eu estou dizendo que muitas vezes nós vamos se colocar em uma situação para que outras pessoas vejam e reflitam, né, a glória de Deus nas nossas vidas. Talvez você esteja passando, eu esteja passando, para que você que esteja aí do outro lado possa ver a glória de Deus na minha vida, a glória de Deus na tua vida. Talvez você esteja aí questionando e perguntando ao Senhor, mas por que, Senhor? Por que essa demora? Por que, Senhor? Agora não tem possibilidade. Eu lembro que há muito tempo atrás, tanto a pastora Cris como a Andréa também já tinha solicitado isso. Bruninha também tinha desejado, né, assim, que eu fizesse vídeos, que eu pudesse, né, criar
como é, Bruninha, que diz, um negócio lá no YouTube, esqueci agora como dar o nome, né? E eu não me sentia confortável, porque eu não fico muito confortável com isso. Mas, querido, eu pude aprender que no meio de uma trajetória, de um isolamento, né, de uma situação, trouxe bênção para a minha vida, porque eu posso estar isolada aqui na minha casa, mas muitas vidas estão sendo alcançadas pelo poder do Senhor. Lá no canal escrito, né, assim que essas mensagens são enviadas, pessoas têm sido alcançadas, pessoas que muitas vezes têm compartilhado comigo, né, dizendo, eu amo suas ministrações, eu sinto a presença de Deus ao ouvir a sua voz, mas é tão diferente olhando para você, né, assim, e eu pude entender que quando Deus quer agir, independe de nós estarmos dentro de uma fornalha, dentro de uma cova dos leões, em meio a uma enfermidade, em meio a qualquer situação, o poder de Deus vai ser aperfeiçoado em nossas fraquezas. Portanto, assim como eu comecei, eu quero terminar dizendo para você, a presença do Senhor vai trazer muito mais impacto na tua vida do que ele resolver o teu problema agora de imediato. Muitas vezes vai resolver sim de imediato, porque você está preparado a reconhecer a fidelidade de Deus no pouco e no muito. Mas quando eu e você não e outras pessoas não conseguem enxergar, né, o milagre de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas dessa maneira, Deus vai dizer assim: não respondo, mas eu faço com que a minha presença cause mais impacto. E aí as pessoas poder dizer, como disse para a vida de Daniel, disse para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e com certeza pode dizer na vida de Paulo. Não é que o poder de Deus estava aperfeiçoado nas fraquezas deles, nas situações que eles estavam vivendo. Pode ser impactado com a presença de Deus, né? Dizendo assim, como é que poderia isso acontecer? Causa questionamento, causa parar para refletir, porque não existe possibilidade, não existia possibilidade dele ser livre, sair ileso daquela situação. Talvez alguém esteja dizendo que não seja capaz de eu e você sair ileso dessa situação, dessa epidemia, né, dessa isolamento, né, dessa situação, desse caos que está ocorrendo no mundo todo. Talvez muitas pessoas estejam questionando e o Senhor vai dizer, você vai entender que a minha presença vai causar muito impacto, mais impacto do que eu resolver. Talvez algumas pessoas possam estar questionando isso na tua vida, né? E você vai poder dizer, né? E as pessoas vão ver como Nabucodonosor pode ver, como as outras pessoas puderam ver, todos aqueles que estavam ali na plateia, esperando, né, sei lá o que, eu acho que nem um cadáver, porque em uma fornalha super aquecida, não é assim, ia sair um torresminho, ou da cova dos leões com tanta fome, não sei o que sobraria de Daniel para que eles pudessem reconhecer que era Daniel. Claro que ali na espera que eles estavam esperando, não tinha possibilidade de Daniel fugir dali, né? Então, mas a presença do Senhor mostrou que a presença dele foi ali, a intervenção de Deus e todos que estavam ali esperando, né, a parte negativa, o trágico, o fim, né, daquela história, pôde se admirar que a presença do Senhor faz toda a diferença, causa um impacto tão grande na nossa vida, que as pessoas aí sim conseguem atribuir. Só Deus podia fazer isso. Foi Deus que fez isso. Não teve intervenção de homem. É Deus, é Deus, é Deus. Portanto, eu quero dizer para você, se acalma. Fica quieta, não é? Aguarda em Deus, porque eu quero te dizer, assim como Deus falou para mim, e eu quero dizer para você, a presença dele
vai causar muito mais impacto na tua vida, para aqueles que estão vendo, para você mesmo, do que se ele resolver agora o que você está pedindo. Deixa Deus fazer da forma que ele quer, porque, querido, ainda que eu e você esteja na cova dos leões, ele vai estar conosco. Se nós estivermos na fornalha, ele vai estar conosco. Se nós estivermos na enfermidade, ele vai estar conosco, porque ele nunca nos deixa só. Que o Senhor os abençoe nesta manhã, que você possa entender que a presença de Deus causa impacto para as nossas vidas e para todos aqueles que vê. Que nessa manhã você possa refletir no que Deus me usou e me trouxe aqui nesta manhã para trazer para a tua vida, né, esta palavra, que você possa se alimentar dela e desfrutar dessa palavra. Muito obrigada a presença de Angélica, né, que está sempre aqui conosco. Obrigada mesmo por todo esse carinho, Angélica, a vida de nossa irmã Neide, da pastora Cris, Andréa, não estou vendo mais quem está conosco nesse momento, né? Assim, e todos que vão ouvir logo após, né? Também agradeço todo esse carinho, né? Atenção e a oportunidade da liberdade de eu entrar no seu lar, entrar na sua casa, né? Entrar na sua vida, no trabalho onde você estiver agora, ouvindo esse áudio. Muito obrigado, né? Com toda a educação, agradeço, né, a essa oportunidade que você me dá, de você parar um pouco e ouvir da parte de Deus o que nesta manhã Deus está querendo falar com você. Que Deus te conceda um dia de excelência para a tua vida e que essa palavra fique martelando no teu coração, fique na tua mente, perseguindo a tua vida, né? Que a presença do Senhor vai causar muito mais impacto do que ele resolver de imediato que você está pedindo. Que Deus abençoe. Fiquem na bênção, na paz do Senhor.